Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Cheio de Dicas. Eu me chamo Douglas. Nós vamos para a penúltima aula. Nós vamos falar de gerenciamento de arquivos, tá bom? Uma aula bem tranquila, bem direta, tá certo? Pega seu caderninho, fazer todas as anotações, tá certo? Coloque as informações aqui que você tem dúvida no comentário. Se inscreva, tá certo? Nós estamos vindo aí com uma mudança no canal, um projeto bem bacana, tá certo? Então se inscreva. Deixa seu like se você gostar desse vídeo, compartilhe aí com todos os seus colegas de estudo, família, tá bom? E vamos que vamos. Nós vamos começar essa aula, nós vamos falar de arquivos, sistema de arquivos, diretório, metadados e montagem, tá bom? Bem tranquilo mesmo. Eu acredito que vocês vão gostar bastante dessa aula. Vem comigo. Registro, tá? O que é o registro? Você tem lá um documento. Vamos colocar documento. Dentro desse documento você tem, por exemplo, as informações do seu currículo. E aí, nesse documento, você tem a programação que é para abrir, né, em um programa que execute o arquivo no formato .doc ou docx. Por esse final você já deve estar imaginando que é o Word, beleza? O que é o registro? O registro é o que tem dentro desse arquivo, desse documento. Seja ele as informações do currículo, quanto a programação para que seja executado no Word. Isso é o registro, tá? Dentro de um arquivo. Arquivos são uma coleção de dados, que pode consistir ou não de mais registro. Como eu falei, você tem um arquivo, agora eu vou falar arquivo para você entender. Ele tem lá as informações do seu currículo, então ali é um dado. E tem as informações da programação para que ele execute no Word. É outro dado, são dois registros. Entendeu? A informação que você precisa ler no Word e que faz com que esse arquivo execute no Word. Ok? Um arquivo, né, com tamanho fixo, quando ele, por exemplo, tem a informação lá do seu documento, que é o currículo, mais as informações do Word. Quando os tamanhos são fixos, né, ele não tem variação, tá certo? Você não consegue, não é que você não consegue, mas assim, digamos que as informações dentro desse arquivo tem 10K e a programação dele para executar no Word tem 10K. Ele tem um tamanho fixo, tá certo? E ele não, como é que eu posso dizer? Ele não se altera, ele não fica mudando. Quando você adiciona uma informação ou outra, ele tende a compactar isso. Diferente, por exemplo, de um arquivo que tem variação de tamanho. E qual que é o problema disso? Digamos que você já tem lá seu currículo, você fez um curso, adicionou tal informação. Ele não aumenta esses dados. Por que ele não aumenta? Ele acaba compactando para que mantenha tanto a parte de registro de execução quanto a informação que você tem. Ele tem que ser iguais. Ele mantém aquilo sempre fixo. Já que altera, acaba dependendo do espaço físico do HD. Se você tem um arquivo de 10 MB e do nada você joga uma informação que leve a ele a 50 GB, ou seja, teve uma variação. Tá certo? Principalmente do conteúdo interno que normalmente somos nós usuários que lançamos. Isso depende do espaço físico. Diferente do valor que é sempre fixo, né? O que você for colocando, ele vai simplesmente compactando e não altera diretamente esse espaço físico que tem na máquina, tá? O mais importante é o nome de um arquivo, tá? Quando um processo ele cria um arquivo, ele dá um determinado nome, tá certo? E esse nome outros processos podem ir buscar. Normalmente esses arquivos ficam em bibliotecas, tá? Às vezes você tem um programa, preciso achar a biblioteca tal. Às vezes você tem que instalar, isso normalmente em Linux. Você instala uma biblioteca, esse programa vai lá e busca. E tem um outro programa que depende também dessa biblioteca. Como você já instalou, ele simplesmente vai atrás desses arquivos que já tem o mesmo nome, tá certo? Então, o nome é importante, principalmente quando um processo cria um arquivo, ou quando você instala uma biblioteca que cria um processo de instalação e determina os nomes desses arquivos aí, tá certo? Esses nomes, quem acaba determinando é o sistema operacional, tá? E há determinadas regras. Por exemplo, um sistema operacional de 32 e 64 bits permite que um arquivo tenha 256 caracteres, né? E, por exemplo, o Unix, ele consegue distinguir letra maiúscula de minúscula e etc. O Windows já não faz isso, tá? Nome é nome, seja minúsculo ou maiúsculo, ele diz que é igual e coloca um número na frente entre parênteses, tá certo? Então isso depende de sistema operacional para sistema operacional. Um formato de arquivos
né, é separado por um ponto. Então você tem aí arquivo.mp3, arquivo.pdf, .exe, MP3 de música, PDF, né, um arquivo portátil de documento, um exe é um executável e assim por diante, tá? Ele separa sempre por ponto. Isso no Windows, tá? No Linux, por exemplo, um script, ele às vezes não tem ponto em formato do script, ele só tem um nome, tá? É comum em Linux não ter o formato no final, mas você pode achar sim. Tem comandos para que você coloque no CLI e ele mostra para você o formato. O que você consegue fazer com os arquivos, tá? A parte de manipular os arquivos, você pode abrir, fechar, criar, renomear, listar e excluir. Você manipula os arquivos dessa forma. Operações de dados com os arquivos, aí o que você faz com as informações dentro dos arquivos. É ler, atualizar, escrever e apagar. E a característica é o que determina o que é aquele arquivo, para que ele serve, como ele é, a característica desses arquivos, né? A personalidade dele, vamos dizer dessa forma, tamanho, controle de acesso, quem pode ou não abrir esse arquivo, volatilidade, a quantidade de uso que esse arquivo acaba passando de mãos em mãos, localização, onde ele fica, o tipo de arquivo, que pode ser o formato dele, e a atividade dele, a última vez que ele foi executado, tá? Sistema de arquivo. Sistema de arquivo é algo mais amplo, né? Isso quer dizer que você pode ser um servidor, né? Pode ser um NAS, você tenha, e lá fique vários arquivos, várias informações que várias pessoas vão pegar, manipular, compartilhar. Precisa ter a questão da segurança e assim por diante, tá? Isso é um sistema de arquivos. Tem diversos arquivos compartilhados para várias pessoas que organiza, gerencia, manipula esses dados. E a manipulação desses arquivos, né, de forma mais abrangente, ela pode ser feita, né, através de alguns comandos, tá? Copiar no Windows copy, no Unix cp, renomear rem, no Unix mv com um adendo, tá? Esse mv mover, só que quando você põe mv, põe lá o arquivo atual, e aí você coloca um novo nome nele, mesmo com o comando mv, você diz, ó, você põe lá, vou dar um exemplo, mv beijo, ponto, sei lá, vou colocar beijo.exe. Vamos dizer que é exe. Não, zip, melhor, tem zip. Então, beijo.zip. Agora você não quer beijo.zip. Aí você vai lá e põe na frente, você põe, sei lá, abraço.zip. Ele não move, ele só muda o nome do arquivo, entendeu? Mas esse comando mv também serve para mover o arquivo de um lugar para outro. Você coloca MV, você põe beijo, né? Ou você especifica o caminho, por exemplo, MV barra etc barra home barra beijo.zip, aí você põe lá barra etc barra home barra Douglas barra, aí você coloca lá você pode até barra, ele move para esse local, o mesmo arquivo se você não quer alterar o nome, tá bom? Apagar del ou irm, no caso do Linux, né? E Unix, né? Só que tem aí o rmkdir, que é um outro comando que é para deletar diretórios, tá? E tem um comando que você força e às vezes o rm não funciona, tá certo? Você precisa colocar um complemento, nós vamos ver isso mais para frente, mas não do rm. Então, para quem gosta de Linux aí, eu gosto muito, por isso que eu acabei entrando nessa informação, tá? O RM é para remover, mas às vezes você precisa forçar um pouco, colocar uma prioridade maior, tá? Mover, tem o move e o mv de novo, também serve, tá? Exibir type no Unix more, listar dir, no Unix ls, nós vamos ver o ls, ele é super importante, muito usado. Tem o criar, que é o md, e no Unix mkdir, e esse criar mkdir é make director, é criar diretório, né? E assim, ele é só para diretório, ele não é para arquivo, tá bom? Mas é um arquivo criar e tem esse comando, e eu coloquei porque não existe no Unix uma forma de você jogar um código e criar X arquivos, né? Você, por exemplo, quer criar um arquivo, você põe o nome, ponto, o formato dele criou. É basicamente isso, você não precisa de um comando como no Windows, por exemplo. Deixando bem claro, tá? Eu gosto muito de Linux, então pode ser que esse comando MD eu esteja até errado no que eu estou falando, então vá atrás. Mas
Linux é certeza que você não tem um comando para você criar um arquivo. Você quer criar um arquivo .txt, você põe o nome .txt, já era, fechou? Uma curiosidade, por que eu estou falando de Windows, de Linux, como é que a banda toca? O Windows é um sistema operacional. O kernel do Windows se chama Windows NT ou NT kernel, tá? É uma coisa. Linux é um kernel, não é sistema operacional. Muita gente fala, eu uso Linux. Não, você não usa o kernel do Linux, você usa um sistema operacional com kernel Linux, tá? Só que de forma vulgar, Linux é considerado sistema operacional. Técnica não. Então você que está se formando para ser um técnico, um profissional na área, Linux é um kernel, beleza? Mas você vai falar com o leigo e sabe interpretá-lo, tá bom? Então uma coisa é diferente da outra. E aí tem as outras diferenças. O sistema operacional é um sistema que fornece uma interface para o usuário poder gerenciar seus recursos de hardware até a parte lógica. Ponto. Isso é um sistema operacional. O kernel fornece uma interface para aplicativos e hardware. Ele não está na camada do usuário. Ele está atrás dessa camada. Ele está ali entre o núcleo do processador, vamos dizer assim, né? Gerenciando a lógica com o hardware. Não a parte onde foca no usuário, que é o que o usuário normalmente pega, muda o fundo, as configurações do sistema, essa parte aí do usuário não mexe no kernel, por exemplo, no Windows, tá? Porque no Windows, o kernel do Windows, ele é proprietário, você não muda, você não altera. No Linux você já consegue fazer uma coisinha ou outra, tá? É possível, dá para se especializar em alterar o kernel do Linux, sim, o kernel do Linux ele é aberto, tá? Então, uma coisa é diferente da outra. Mas o kernel é uma interface entre aplicativos e hardware. Ele comunica, faz essa comunicação. Nós, usuários, ficamos na camada sistema operacional e hardware apenas. Tá? E mesmo assim, a gente não chega tanto ali no hardware. Uma funcionalidade ou outra que a gente muda, que é passada para o kernel passa para o hardware. Tá? E aí vem a distribuição. Distribuição, por exemplo, tem o Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 2000, 97, assim por diante. Isso é de distribuição. Tá? Sistema operacional, Windows, kernel, NT. E Linux? Vamos lá. Linux é o kernel. Tá? Sistema operacional, por exemplo, Debian. Debian é uma distribuição do sistema operacional Linux. Então, o Debian é só uma estratégia comercial, um nome que é dado para a pessoa identificar que aquela tela, aquele formato, o tipo de gerenciamento do sistema operacional, as características específicas do Debian, e tem outros sistemas operacionais, por exemplo, o Ubuntu, ele segue muito o Debian. Ele tem a característica do Debian. O Ubuntu, o Mint segue muito o Debian, segue muito o Ubuntu também, e assim por diante, certo? Então, as distribuições têm esse nome. Em Linux, por exemplo, tem Debian, tem Ubuntu, tem Mint, tem Red Pepper, desculpa, que mais? Vixe, tem várias, gente, várias. Tem Mandriva, tem CentOS, tem o Red Hat, tem o OpenSUSE, tem o SUSE Enterprise. Red Hat, o SUSE Enterprise. O Red Hat, né, que é chapéu vermelho, ele é pago, e o SUSE Enterprise também. O OpenSUSE não, e ele é o open source do SUSE Enterprise, e o CentOS é o open source do Red Hat, tá? Para quem está tirando certificação, não sei se o SUSE tem, mas eu sei que o Red Hat tem especificação específica, tá? Da distribuição dele, você pode estudar com o CentOS, você não precisa pagar um Red Hat não, tá? Então, deixando bem claro. Então tem essa diferença, então fica aí como curiosidade para você. Sistema de arquivos, tá? Continuando. Focar no armazenamento secundário, podendo utilizar a memória principal só para salvar os arquivos temporários que estão em processo. Memória principal, RAM, como a gente viu na aula anterior, é só para arquivos que vão para execução. Para salvar, manter lá os dados parados, memória secundária, tá? Tem que ter a capacidade de habilitar o usuário, né, para compartilhar, né, trocar arquivos, gerenciar a parte de segurança, né? Você tem que ter a liberdade de alterar os nomes desses arquivos, deletar, fazer o que você quiser com esses arquivos. Você tem que ter essa liberdade. Isso você tem em Windows e Linux, só que com algumas regras, né? Por exemplo, como a gente comentou, em Windows você não pode ter palavras, independente que seja maiúscula ou minúscula, as letras maiúscula ou minúscula não faz diferença no Windows, mas faz no Linux, tá?
Os dispositivos físicos devem nomeá-los e organizá-los de acordo com o local onde estão armazenados. Então, por exemplo, o HD, ele vai salvar essas informações em uma parte do bloco dele lá, e ele tem que entender porque ele está salvando. Tem um caminho para que você ache, chegue nesse bloco e abra esse arquivo, esse documento que você precisa, tá? E você tem que ter a capacidade de gerenciar a parte de segurança, de backup, né, a criptografia desses arquivos, descriptografar esses arquivos, que tipo de criptografia você quer utilizar, tá? É possível, em Linux, quando você instala o sistema operacional, é possível já criar uma criptografia logo no começo para que tudo fique criptografado, né? Isso ajuda a proteger até contra ransomware e alguns ataques não são bons, tá? Então, é um recurso muito bom do sistema de arquivos que acaba auxiliando o usuário aí, protegendo o usuário até. Diretórios e pastas é super importante. O que é um diretório? O diretório ele também é um arquivo. Só que ele é um arquivo que contém como é que eu posso dizer? Um caminho, as informações de onde um outro arquivo específico está. Ele é um arquivo informando o caminho de um arquivo específico. Só isso. E esse diretório, ele é um arquivo informando o caminho desse arquivo específico no HD. Seja no HD, SSD, NVMe, é isso que ele faz, tá? Porque dá a sensação, para quem vê o sistema operacional, que uma pasta é um espaço onde você vai colocando as coisas. Esse espaço vai aumentando, né? Mas não é. É só um arquivinho dizendo, ó, o caminho é esse aqui, tá? O caminho é aquele ali. Só isso, tá certo? Os sistemas de arquivos, dos sistemas operacionais, eles têm hierarquia, né? Então, como é que funciona? Tem o diretório raiz, tem o diretório de usuário, tem os subdiretórios e assim por diante, tá? Esses diretórios são arquivos que podem, né, apontar para outros diretórios. Então, um diretório aponta para outro, para outro e para outro, e assim por diante. E o nome desses arquivos acabam sendo exclusivos, principalmente diretório raiz, outros diretórios que é importante, às vezes, você nem mudar, porque ele tem uma funcionalidade importante no sistema operacional, tá? Alguns diretórios, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Windows, tá? System 32, 64... são pastas, diretórios, né? Que se você deletar, você vai criar um problema no seu sistema operacional. No Linux, isso no Windows, no Linux, se você deletar um /etc, um /dev, né? Você pode causar um certo probleminha no seu sisteminha, tá certo? Então, algumas pastinhas é bom você manter do jeito que está. Se você é leigo, se você é um profissional certificado, né? Entende do assunto, então fique à vontade, tá? Mas faça um teste antes, faça seu backup, tenha uma cópia de segurança para não sair fazendo qualquer coisa aí, não saber restaurar, tá bom? Então vamos lá. Diretórios e pastas. Deixa eu pegar aqui minha canetinha laser, né? Nós temos aqui um diretório raiz, e isso aqui o que eu trouxe, tá? Esse tipo de estrutura é de Linux. Como eu falei, eu gosto muito de Linux. E Linux eu acho que é mais fácil para explicar. Porque o Windows, ele é proprietário, e alguns arquivos você acaba não tendo acesso para manter clara essa explicação. Linux, sim. Então vamos lá. Diretório raiz. Depois do diretório raiz vem o diretório de usuário. /etc, /dev, /home, /mnt. /etc normalmente tem os arquivos que são de gerenciamento do sistema operacional. /dev são dispositivos. /home é a área de trabalho. MNT é a parte onde você monta um pendrive ou um HD externo. É praticamente plugar e aparecer para você que está lá com uma letrinha igual no Windows. Basicamente isso. Tá? E o que tiver dentro dessas pastas são subdiretórios. Então no /home, quando você cria lá, melhor, no /home tem o /Douglas, por exemplo, que é meu nome. Aí tem /área de trabalho. O meu nome é um diretório de usuário ainda. Porém, o /área de trabalho, /documento, /download, aqui são subdiretórios, tá certo? Até porque se você apagar o diretório com o meu nome, você está apagando o diretório do usuário do sistema. Pode ser que no Linux eu não sei se ele vai te bloquear. Se você tiver com o usuário su, né, com o usuário subadministrador, pode ser que não. Mas no Windows ele vai falar, ó, você não pode apagar esse arquivo, ele te proíbe. Então pode ver que ele te limita a fazer determinadas coisas. Isso no Windows. No Linux, se você quiser causar um terror, é possível, tá? Ele é bem open mesmo, para você testar e a fundo de determinadas coisas assim, mirabolantes, tá bom? Eu gosto muito de Linux por conta disso. Os sistemas hierárquicos dos arquivos são implementados na maioria dos sistemas operacionais, mas o nome da raiz e o tipo de delimitador pode variar entre sistemas operacionais.
Por que eu li isso? Por que eu vou te explicar isso? Você que usa o Windows, você deve ter visto disk local C. Se você espetar um outro HD, D, um outro E, e assim por diante. Quando você cria um diretório e quer compartilhar na rede, ele precisa também ter uma letra. Você pode colocar XZ, X, Y, W, e assim por diante. Né? Em servidores Linux ou Windows, quando você cria diretórios e quer sair compartilhando, cada diretório dentro do servidor tem uma letra. E aí você vai compartilhando, quem recebe esse compartilhamento não vê a letra. Mas no servidor, cada compartilhamento, cada espaço separado no HD, se você faz RAID ou coisa do tipo, recebe uma letra específica. Isso no Windows, tá? No Linux, a coisa muda um pouco, tá bom? Já vamos conversar sobre. Aqui é o diretório raiz do Windows, C2 pontos, e na linha de comando ele usa uma barra invertida, tá? O que seria? Ó, pasta C, né? Ó, barra invertida para cada caminho de diretório que você for acessar. Então, pasta C tem a pasta user, que é usuários, a pasta Douglas, que é meu nome, e o que tiver aqui dentro, que é documentos, download, fotos, vídeos, são subdiretórios. O Windows usa essa barra invertida aqui, ó, tá certo? E o seu diretório raiz, por exemplo, é o disco local C. No caso, essa pastinha C aqui, ó, C2 pontos, é a raiz do Windows. No Unix, a barra é apenas a barra inclinada. Essa é a barra inclinada invertida, essa é a barra inclinada. Então aqui tem o nome do servidor, tá? O servidor da empresa onde eu trabalho. Não coloquei em respeito à empresa e tal. Esses arquivos aqui tem todos os sistemas operacionais, não é na minha, tem na sua empresa, ó, informação preciosa e tal. Não, isso aqui são passos, qualquer sistema operacional que você instalar ali, é o que você vai achar, tá? Então essa barra aqui é a barra do diretório raiz. Dentro do diretório raiz tem bin, put, dev, duckdns, etc, home, lib, 64, são as bibliotecas, mnt, que é de montagem, opt, proc, run, root, sbin, clinux, cstamp, usr, var e assim por diante. Essas são as pastas. E esses diretórios podem ser considerados diretórios de usuários e o que tem dentro de diretórios ou subdiretórios, tá? Então eu vou te dar um exemplo, como a banda toca, tá? Aqui tem, por exemplo, ó, eu coloquei aqui o ls para listar. Então, barra raiz, barra etc. Tem esses arquivos aqui no barra etc. Eu peguei só um pedaço, tá? Então tem esses arquivos dentro do barra etc. Agora, vamos mostrar essa tela mais detalhada com várias pastinhas aí para ficar mais claro. Como eu falei, eu apaguei isso aqui, tá? Porque para respeitar o nome da empresa, etc. ls barra, que é a barra raiz, tá? Essa primeira barrinha que está aqui é a raiz. Depois sys barra, então é a pasta sys. Ela mostra para mim tudo que tem aqui. Ó. Isso aqui de cor azul são diretórios também. Então aqui é um diretório de usuário, esses aqui são subdiretórios. ls barra, aqui eu mostrei o que tem dentro do diretório raiz. ls barra, que é raiz, depois eu entrei em outro diretório, que é o temporários barra de novo. Ele mostrou os arquivos que estão em temporário. Esse aqui. Aqui embaixo tem o ls barra run barra de novo. Então eu entrei no diretório raiz, depois eu entrei no diretório run. Ele mostra os arquivos que estão aqui, ó, no diretório run, tá bom? Embaixo tem outro comando, aqui eu coloquei o ls barra lib, e aqui ele mostra duas pastas, tem apenas lib e lib64. Por que acontece? Ele ainda está no diretório raiz, só que esse lib eu preciso decidir, ou eu ponho uma barra para entrar na barra lib, ou eu ponho 64 e uma barra para entrar no lib64, eu preciso escolher. Eu coloquei lib e barra para entrar no diretório lib, tá certo? Apenas, não o diretório lib64. Ele diz, ó, tem o display, a tela irá mostrar, né, várias possibilidades, sim ou não, ou seja, ele vai listar uma porrada de coisa pra gente, e a gente não quer, então eu cancelei essa operação, tá bom? Aqui eu dei um Ctrl C e cancelou. Tem o ls barra raiz, dev barra de novo, são dispositivos, tá? Eu entrei e aqui ele mostra, por exemplo, ó, disk, que é os discos, DVD, se tiver um leitor de DVD, tá bom? NET, que é a placa de rede, assim por diante, tá bom? Esses SDs aqui, se não me falha a memória, é o... Como é que eu posso dizer? Eu vou dizer que é
é a letra do HD e o armazenamento dele. Eu esqueci o nome agora, mas você pega o HD, você cria um compartimento, um espaço ali, determina uma letra e o nome dele. É como se fosse picar vários HD. Então tem o SD1, o SD2 aqui, são dois HDs ou duas repartições e elas têm essas determinadas letras aqui, tá certo? E é isso, aqui são a CPU, né? A parte é um dispositivo, se tivesse placa de rede também seria, então o console ele entra como dispositivo e assim por diante, tá bom? Ó, CD-ROM, DVD RW, que é regravável, né? CD-RW também, e assim por diante, tá? Entra aqui como dispositivos, a parte de rede, assim por diante. É isso aí, essa parte foi. Agora vamos lá. Existe uma coisa que se chama alias no Linux, tá? E eu vou falar do Windows também. O que é esse alias, né? Deixa eu só frisar aqui a câmera aqui, beleza. O que é esse alias, tá? É um atalho. Atalho. Em Windows você conhece atalho. O alias no Linux é também um atalho, só que ele funciona assim. Eu vou dar um exemplo comum. Aqui, esse alias, eu falei, ó, quando eu digitar o comando ll, eu quero que ele execute o ls e o a, o l e o f, que são comandos, subcomandos, vamos dizer assim, que vão me mostrar algumas informações a mais que eu preciso. Porém, eu não quero digitar no console, no CLI, ls-alf. Eu quero que isso seja bem simples. Então, eu digitei ll, ele aparece isso para mim. É isso que eu quero. Tá bom. O que ele vai fazer? Ele vai listar, eu coloquei especificamente esse primeiro, tá? Os demais são só exemplos, tá bom? Se você digitar LA, ele vai ser ls-a maiúsculo e tem diferença no Linux, esse A minúsculo e esse A maiúsculo, tá? Tem diferença, tá certo? E só o L-C-F, tá bom? Então vamos lá. Se eu digitar ll, ele lista todos os arquivos. Então aqui, ó, são todos os arquivos. Beleza? Esse aqui. Ele mostra as permissões. Isso aqui, ó, são as permissões. Tá? Eu não vou entrar em detalhes das permissões, porque se você vai tirar a certificação Linux, você vai ver comandos para determinar essas permissões e a regra dessas permissões. Tá? Ele adiciona um barra no final de diretórios. Então aqui, ó, diretórios. Tá vendo? Diretórios. Esses barrinhas. No final dos nomes, né, de arquivos executáveis, ele põe um asterisco. E dos que forem links, ele põe um arroba. O que é esse link aqui, tá? Executável é o que vai instalar alguma coisa ou executar alguma coisa dentro do Linux. Isso aí é fato. Esse arroba, que seria links, um alias é um link. Por exemplo, então esse LL, quando ele vira um arquivo, que você está criando um arquivo, ele vai ter um arroba no final dele, tá? Para dizer, ó, isso aqui é um link, e esse link tem dentro um comando que te leva a tal lugar, né? Um atalho. E tem atalho para executável? Tem também. Você pode criar aqui alias, a letra, e falar para ele, ó, quero que seja arquivo tal com ponto asterisco. Você pode sim determinar aqui, sejam comandos, sejam arquivos, seja uma pasta. Ah, quero abrir, chegar em tal pasta, só digitar tal comando. Pode também. No Linux você é livre para fazer isso, tá bom? E aqui eu coloquei um exemplo para você. Então, se você digitar ls-alf, ele mostra essas informações que estão aqui. Só que aqui eu digitei o ll e eu não percebi que aqui uma letra estava faltando nesse alias, que é o F. O F é o que mostra essas barrinhas aqui no final. Esse aqui tem configurado tudo desse, menos o F. Só que se você for ver, ó, o LL, ele mostra, tirando isso, ele mostra a mesma coisa. É só isso que faltou, porque isso normalmente vem configurado. Isso depende, o Debian tem de um jeito, o sistema que eu trabalho, né, é o SUSE Enterprise, ele é de outro, e assim por diante. Isso vai muito de sistema para sistema, beleza? Isso depende do sistema operacional. E aqui para você eu trouxe uma lista, né, com esses subcomandos, vamos dizer assim, essas instruções, né? Então, o A aqui lista todos os arquivos do diretório, que foi o A que nós colocamos lá. Tem aqui deixa eu voltar aqui para a gente comprar, tem um L. O L lista permissões, número de entidades, né? Se for diretório, mostra a quantidade de subdiretórios, residente dentro dele. Se for arquivo, mostra o número de referência, que aponta para o arquivo. O dono, o grupo, o tamanho do grupo, data, hora da última atualização e o nome do arquivo. Vamos dar uma olhada? Então tem aqui, ó, o dono, né, grupo, a data, tá aqui,
esse número aqui, deixa eu só verificar o que seria. Número de referência, né? Que aponta para o arquivo. Então, esse número aqui, tá certo? E assim por diante, tá bom? Não vou entrar em detalhes, tá certo? E nós temos o F, ó, adiciona uma barra no final dos nomes de um diretório, um asterisco no final dos nomes de executáveis, um arroba nos links. Aqui não tem, porque aqui faltou o F, beleza? Por que eu trouxe essa listinha? Se você quiser bater um print, fazer um teste, você pode fazer um teste aí tranquilamente no seu Linux, beleza? Aqui você pode dar um print, bora seguir. Diretórios e pastas agora do Windows. O Windows é totalmente diferente. Então, se você tem um arquivo, quando esse mesmo arquivo com o mesmo nome tem isso aqui, ó, essa setinha, ele é um atalho. Então, basta você clicar com o botão direito, criar um atalho, ele cria um arquivo desse tipo, tá? O Windows é só isso aqui, você não precisa de comando. Tem comandos, tá? Mas eu não me aprofundei em Windows para saber desses comandos de criar atalho nem nada. Deve ter sim no PowerShell, tá? Quem é especialista sabe fazer isso tranquilamente, mas a maioria das pessoas, né, utilizam o Windows interface gráfica, então é esse tipo de atalho aí, beleza? Metadados. São informações dos arquivos que contêm registro de data, hora, localização, o que o usuário modificou, logs de erro, entre outros dados. Tudo que é feito nos arquivos, quando você abre lá um arquivo, tem lá as horas, quem criou, etc. Isso são metadados dos arquivos, tá? Basicamente isso. Montagem. Uma montagem é quando o sistema operacional permite que um HD, um pendrive com arquivos, seja plugado no sistema operacional, lido e acessado as informações que contém lá dentro. Isso é montar, tá certo? Windows, disco C, normalmente é o HD principal. Disco D, é o leitor de CD, pendrive ou outro, dependendo. Pode, como eu falei, pode ter E, F, G e assim por diante. No gerenciamento, tem uma parte que é o gerenciamento de armazenamento de dispositivos, você consegue fazer essa alteração de letra. No Linux, a coisa é um pouco diferente. Normalmente se monta um pendrive na pasta MNT, como eu havia dito, com o comando mount, e são criados os SDXX, porque depende. O que eu quero dizer? Ó, tem o SDA, tá certo? Esse é o disco de 74 GB aqui. SDA1 é uma partição, um pedaço dele. Agora eu lembrei, partição. Pedaço dele. E o SDA2 é uma swap. Ó. O que é a swap que está aqui? É aquela swap que a gente comentou na aula de memória. Que a memória principal manda alguns arquivos para swap, para deixar lá e quando precisar tira. E essa swap é utilizada de um armazenamento secundário, que é o HD. É isso aqui. Aqui tem um outro HD, ó, um outro disco físico de 1.2 TB, né? Isso aqui é a parte lógica, formando 2 TB. E aqui tem o SDB1, que é a partição home. E aí, como só tem o mesmo tamanho, o mesmo disco, não tem outras informações de partição, porque está usando uma coisa só. E dentro dessa pasta home, desta partição, que não tem nada a ver com essa, tá deixando bem claro. Esse HD aqui é do sistema Linux. Esse aqui é um HD que você colocou lá para jogar informações, dados, para ser o seu servidor de arquivos. Tá certo? O servidor de arquivos ele não precisa estar no HD principal da máquina, ele pode estar no secundário. Isso é um servidor. Tem vários HDs, e é assim que a banda toca. Então aqui está o sistema operacional e aqui está o HD com os arquivos que as pessoas acessam e manipulam para que eles não tenham acesso ou não venham trazerem um prejuízo às informações do sistema operacional. Foi separado em HDs físicos, tá? Isso acontece, tá bom? Normal. Beleza? Gente, ficamos por aqui. A gente encerrou essa parte de gerenciamento de arquivos e tal. Nós temos mais uma aula, se não me engano, é gerenciamento de entrada e saída, tá certo? Tem um nome específico, não me recordo agora, mas temos mais uma aula, tá? Pode ser que leve um tempinho mais para fazer ela, tem que preparar um slide, preparar a aula certinho, postar, tá bom? Mas se inscreva no canal, tá certo? Compartilhe, deixe seu like se gostou dessa aula. Põe nos comentários a sua dúvida para eu responder, tá bom? E é isso aí. Fica com a gente, vai ter mais uma aula para a gente encerrar o sistema operacional conforme prometido. Para você que não viu o desenho técnico, tá? Se gosta de desenho técnico, teve matéria disso, vai ter. Tem aí uma playlist da hora de desenho técnico aí para te ajudar. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Abraço, valeu!